Glória a Deus. Paz do Senhor para a igreja, amém? Motivo de alegria estarmos aqui esta noite para louvarmos, adorarmos o nome do Senhor, apresentarmos a Ele o nosso culto esta noite, nosso culto racional. Para mim é uma honra estar pregando esta noite em casa. Obrigado, pastor Santos, pelo convite. E para mim é sempre bom estar pregando em casa. Encontro feliz, alegre. E essa noite quero compartilhar um texto para o nosso coração. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10. Atos, capítulo de número 10, versículo de número 27. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10. E o versículo é o de número 27. Nós vamos fazer menção desse texto esta noite. Atos 10, versículo 27. Amém? 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 Glória a Deus. Vamos lá. O texto diz assim: falando com ele, entrou, encontrando muitos reunidos ali, a quem se dirigiu dizendo: vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça. Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. Pergunto, pois, por que razão me mandaste chamar? Respondeu-lhe Cornélio: faz hoje 4 dias que por volta desta hora estava eu observando em minha casa a hora 9ª de oração, e eis que se apresentou diante de mim um varão de vestes resplandecentes e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas lembradas na presença de Deus. Manda, pois, alguém a Jope a chamar Simão, por sobrenome Pedro. Acha-se esse hospedado em casa de Simão curtidor à beira-mar. Portanto, sem demora mandei chamar-te, e fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir tudo que te foi ordenado da parte do Senhor. Versículo 44 diz assim: ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiravam-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Amém. Podeis assentar. Glória a Deus. Deus seja dada toda a honra, toda a glória. Amados irmãos, nós estamos diante do livro de Atos. E o livro de Atos é um livro extraordinário, começando com uma promessa que Jesus ouviu do próprio Pai, e estava passando aos seus discípulos, dizendo: ao ficar em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos, vocês receberão poder, quando descer sobre vós o Espírito Santo, e vós sereis as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, tanto na Judéia, tanto em Samaria e até os confins da terra. Eles ouvem esta promessa, 120 permanece ali, e nós sabemos que é um texto bastante conhecido, Atos capítulo 2, ali o Espírito Santo desce sobre eles, começa a se cumprir a promessa, a profecia de Joel. Parte desta profecia começa ali em Atos capítulo de número 2, o Espírito desceu, e a Bíblia nos diz que Pedro se levanta com os 12, e a primeira mensagem de Pedro, cheio do Espírito, aproximadamente 3.000 almas vão se agregar
a igreja. Pensa, um dia que a igreja inicia-se com 120 e termina o dia com 3.120. Aí às vezes a gente pensa que milagre é só os milagres físicos que acontecem, mas não. Nesse dia aqui não teve paralítico andando, não teve cego enxergando, não, mas teve almas. Por quê? Milagre não é só o paralítico levantar, milagre também é almas se achegar ao trono de Deus. Por quê? A gente acha, a gente olha e só observa os milagres externos, mas ainda tem os milagres internos que trata do coração, que trata da alma. Porque do que adianta crescer o número externo se o interno continua do mesmo jeito? Melhor de ter uma igreja lotada é ter uma igreja curada. Milagre não é só aquilo que eu estou vendo do lado de fora, mas é aquilo que muda do lado de dentro. Não teve paralítico andando, mas teve o coração mudado. Oh, aleluia! E o maior milagre que pode acontecer é a salvação da nossa alma. Os discípulos, os apóstolos, estão sendo efetivos no ministério a qual o Senhor os designou. Por quê? Por causa do Espírito Santo. O Espírito Santo era o segredo por trás dos apóstolos. Porque não adianta termos palavras bonitas se não carregar poder. Não adianta termos a voz bonita e não carregar a unção do Espírito Santo. E para termos esta unção, precisamos estar de joelhos, precisamos estar buscando a presença dEle. Salmo de número 105 está dizendo: buscai o Senhor e o seu poder. Paulo está dizendo: olha, quando eu vim até vós, eu não vim com palavras persuasivas de sabedoria, mas eu vim com demonstração de espírito e de poder. A Bíblia, ela vai nos mostrando que esta promessa vai ganhando corpo. Porque ali em Atos 2, o que foi alcançado foi os judeus, mas a profecia é sobre toda a carne. Então tinha mais gente para ser alcançada, tinha mais gente para receber o dom do Espírito Santo. E o que acontece aqui, que a casa de Cornélio foi aonde o Espírito desceu. Assim como desceu em Atos 2, assim também vai descer na casa de Cornélio. Por quê? Porque Deus é Deus de todas as nações, Deus é Deus de todos os povos. Então ele está dizendo: isso não vai ser derramado só sobre os judeus, mas os gentios também receberão o dom do Espírito Santo. Quem foi Cornélio? Cornélio foi alguém que era italiano, da corte. Então a Bíblia começa a falar a respeito de Cornélio. E o que a Bíblia começa a nos mencionar a respeito de Cornélio é que ele temia o Senhor. Ele era alguém piedoso, dava esmolas. E isso começa a me chamar a atenção, porque ele não tinha conhecido os discípulos, ele não conheceu os apóstolos, ele não era do clero religioso, mas de alguma forma a notícia do que Jesus estava fazendo chegou até ele, e isso gerou temor no seu coração, e isso gerou piedade no seu coração, a ponto da Bíblia dizer que ele dava esmolas. O texto diz que Cornélio, ele está em sua casa, observando a hora da oração, a hora nona, às 3 da tarde. Cornélio está orando quando uma visão aparece a ele. E nessa visão, o anjo está dizendo para ele: Cornélio, a tua oração foi ouvida e as suas esmolas estão diante de Deus. O anjo está falando, visitando a casa de um gentil. Imagine um judeu ouvindo essa história.
Não, não pode. Não pode. Na casa de um gentil, sim. Deus de todas as nações, Deus de todos os povos. E ele recebe esta palavra. E o texto diz: a tua oração foi ouvida. As suas esmolas que você dá ao povo chegou até o céu. Aí eu começo a entender que tudo que eu faço por alguém está sendo anotado nos céus. Tudo que nós fazemos pelos outros, há um memorial no céu. E como recompensa, oh aleluia, o céu decidiu mudar a casa de Cornélio. O céu decidiu, oh aleluia, entrar dentro da casa de Cornélio. Por mais que aquilo que você esteja fazendo na terra não seja reconhecido, o céu está anotando e terá recompensa sobre a tua vida, terá recompensa sobre a tua casa. No céu há um memorial que está anotando as nossas ações. O anjo falou com Cornélio o seguinte: olha, vai lá até Jope, manda alguém chamar em Jope Pedro. Chama Pedro. Ele separa agora alguns homens para que fosse buscar a Pedro. Os homens estão chegando próximo à casa de Simão Curtidor, aonde Pedro está. Aí o texto diz que era a hora sexta, meio-dia, a hora do almoço. O almoço parece que deu uma atrasada. Aí Pedro vai orar. Nessa que Pedro vai orar, o texto diz que desceu algo como se fosse um lençol, com todo tipo de quadrúpedes, de répteis, de aves. E está dizendo: ó, Pedro, mata e come. E ele está dizendo: não, nunca coloquei nada imundo na minha boca, eu não vou comer. A voz veio pela segunda vez e pela terceira vez, e aquilo foi recolhido ao céu. A Bíblia diz que esses homens chegaram. Aí o Espírito vai dizer: Pedro, tem homens aí te procurando. Desce, vai falar com eles e segue a eles. Vá com eles, porque isso é da minha parte. Pedro desce, se apresenta e está dizendo: olha, eu vou convosco. E eles estão indo para onde? Para a casa de Cornélio. Indo porque ele entendeu que era o Espírito de Deus que estava levando ele à casa de Cornélio. Chegando, Cornélio se prostra e fala: levanta que eu sou homem como tu. Pedro é alguém que não está aceitando a adoração, porque a adoração não é para Pedro. Aí o texto diz o seguinte, o texto que nós lemos, ele diz, falando como ele ainda entrou, encontrando muitos reunidos ali. Aí ele começa a dizer: vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se, ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça. Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Por isso, uma vez chamado, eu vim sem vacilar. Oh glória! Pedro está entendendo. Eu não posso limitar o poder de Deus apenas aos judeus. Pedro está entendendo. Eu não estou aqui por causa de emocionalismo. Eu vim para cá por causa de uma visão que eu recebi. E eu não demorei. O texto diz: uma vez chamado, eu vim sem vacilar. Pedro está entendendo aqui o cenário. Olha, para um judeu eu não poderia estar aqui, mas uma visão me dada. Eu estou debaixo de visão. O que Pedro está dizendo é: se essa visão não aparecesse, eu não estaria aqui. Oh glória! Se o Senhor não tivesse falado, eu não pisaria aqui. Tem lugar que você não ia querer pisar, mas por causa de uma visão do céu. Meu Deus! Oh aleluia! Não é emocionalismo, é visão do céu. Ele teve uma visão, por ele não ia. Ele está dizendo: olha, é proibido. Por mim eu não estaria aqui. Se dependesse de mim, eu não estaria visitando a tua casa, Cornélio. Mas eu recebi uma visão. E tem lugares que nós vamos entrar por
de uma visão que Deus nos deu. Tem lugares que vamos acessar por causa de uma visão que Deus nos entregou. Talvez, oh glória, tem lugar que tu está dizendo, eu não pisaria. Não faz parte da minha realidade. Não faz parte da minha vontade, oh glória. Mas uma visão apareceu a mim. E eu sem vacilar, oh glória, ele está dizendo o seguinte: não duvidei, depois dessa visão eu entendi o que o Espírito falou e eu estou indo. Talvez não é tua vontade, mas você recebeu a visão, vai. Talvez não é o teu querer, mas se o céu falou, vai. Talvez não está dentro daquilo que você almejava, mas se Deus falou, vai, oh aleluia. Pedro está dizendo, uma vez chamado, eu ouvi o teu chamado, oh aleluia, e eu vim sem vacilar. Ele não está dizendo que veio porque eu senti vontade, não, há um chamado, trouxe até aqui. Há uma visão que me colocou aqui. Oh aleluia, o céu está dizendo esta noite, seja obediente àquilo que eu tenho transmitido ao teu coração. Oh glória, oh aleluia. Alguém vai criticar, por que isso, por que daquilo. Tu vai dizer, foi a visão que eu recebi dele, foi a orientação. Alguém perdeu a noção, dizer, eu recebi a visão, eu ouvi ele me chamar, eu ouvi ele falar comigo. A palavra de Deus esta noite é: seja obediente àquilo que eu te mostrar. Não é vontade própria, é visão. Não é o que eu quero, é a visão que eu recebi. É o direcionamento que Deus me deu. Pedro chegou à casa de Cornélio. Aí ele pergunta, olha, por que me chamastes aqui? Aí Cornélio começa, ó, tem 4 dias. Eu estava orando, a hora da oração, a hora nona. Porque essa casa de Cornélio era uma casa que temia o Senhor. Era uma casa onde havia uma atmosfera de oração, aonde ele orava, temia o Senhor, era piedoso. Aí ele vai dizer, eu estava orando, aí eu tive uma visão, e nesta visão o anjo do Senhor falou comigo que era para mandar te chamar. E agora estamos na presença de Deus e estamos dispostos a ouvir o que Deus tem para falar. Aí Pedro vai começar o quê? A pregar. E qual era a pregação de Pedro? Jesus. O que saía da boca de Pedro? Jesus. Qual era o tipo de linguagem de Pedro? Jesus. Qual era o centro da mensagem de Pedro? Era Jesus. Porque não há outro nome, ou glória, em cima dos céus ou embaixo na terra. Não há nome como esse, ou glória, que os bruxos tremem, que a doença vai embora, que o renovo chega, que os demônios respeitam. Não há nome como esse. A nossa mensagem tem que ser Jesus. Não é no nome de Daniel, não é no nome de pastor João, é no nome... É o centro da mensagem de Pedro. Jesus, Jesus, Jesus. Não tem outra mensagem. O que sai da boca de Pedro é sobre Jesus. Jesus. Essa é a mensagem de Pedro. E Pedro ainda falava. Ele não terminou nem a mensagem. O texto diz, ainda Pedro falava estas coisas, quando o Espírito Santo caiu, veio sobre todos os que ouviam a palavra. Aí o texto diz, e os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro,
Admiravam-se porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Os judeus estão vendo o seguinte: o que caiu em Pentecoste caiu na casa de Cornélio também. O que se passou em Pentecoste está passando dentro da casa de Cornélio também. Porque uma atmosfera de oração atrai a atmosfera da presença. Aonde tem oração, a presença dele vem, oh glória. O que ele está dizendo é: o que passa no templo pode passar dentro da casa também. O que acontece, a glória que invade o templo pode invadir a tua casa também. O que o céu está dizendo esta noite é: os judeus têm templo, os gentios não têm. Mas os que os judeus estão vivendo no templo, oh glória, os gentios estão vivendo dentro da casa. Esta noite o céu está dizendo: a glória que cai no templo pode cair na tua casa também. Pode cair sobre os teus filhos. Oh meu Deus, eu estou sentindo graça de Deus esta noite. Levante as tuas mãos que eu quero profetizar. Oh aleluia. Se prepare para um novo tempo que chegará para dentro da tua casa. A glória que cai no templo cairá na tua casa também. Deus quer encher a tua casa. Deus quer encher a tua casa, como Ele fez na casa de Cornélio. Ele quer fazer na tua casa também. Porque do que vale ter uma igreja cheia da presença, mas ter a casa vazia? Oh, Kalamanara Xandaraia. Do que adianta Aremaia adorar aqui, não adorar em casa? Lê a Bíblia aqui, não lê a Bíblia em casa. Ele está dizendo: isso vai sair de lá. A derrota vai sair da tua casa. Os pleitos vão sair da tua casa. Vem uma unção para dentro da tua casa. Vem uma presença para dentro da tua casa. O que tu está passando, a glória que passa no templo, está caindo na casa de Cornélio também. E o céu está dizendo: a tua casa pode ser a próxima. A tua família pode ser a próxima. Você acredita nisso essa noite? Você crê nesta palavra? Vai sair. A rebeldia vai sair de lá. A desobediência vai sair de lá. Porque a glória vai entrar. É por isso que os apóstolos iam de casa em casa. Porque se tiver glória na casa, vai ter glória nas ruas também. É por isso que iam de casa em casa, oh glória. Porque enquanto as casas estão sendo cheias, oh glória, as ruas também serão cheias. Porque tudo começa na casa. Tudo se inicia na casa. Tudo começa dentro de casa. É por isso que ele está dizendo esta noite: a minha glória vai invadir a tua casa. Oh aleluia. Começarás a adorar em casa e terminarás adorando aqui. Começarás a orar em casa e terminarás orando aqui. Vai começar na tua casa. Dentro da tua casa, a unção que caiu sobre a casa de Cornélio cairá sobre a tua casa também. O que se move no templo também se move na casa. O que se move no templo, glória. Eu quero a glória do templo, mas eu quero ela na minha casa. Oh aleluia. Porque não há nada mais frustrante de aqui você adorar, aqui você sentir a presença, aqui você pular, aqui você receber palavra profética, aqui você ver Deus se mover. Mas quando você chega em casa, você diz: eu tenho um pleito em casa. Tem um Satanás que está quase destruindo a minha casa. Há brigas na minha casa. Porque às vezes você está aceso no culto e apagado em casa. Está glorioso no culto, mas está derrotado em casa. Mas Jesus está dizendo esta noite: isso está a ponto de acabar.
Isso está a ponto de ser finalizado, porque o que tu vai viver no templo, tu vai viver na tua casa também. Se prepare, porque a glória do Senhor entrará na tua casa, e aonde a glória entra, aonde a palavra de Deus é introduzida, aonde tem oração, oh aleluia, a enfermidade vai embora, demônios batem em retirada. Se prepare, porque um novo tempo chegará para a tua casa, oh aleluia. O Espírito de Deus está dizendo: eu entrarei na tua casa. Mas tem que ter oração lá dentro, porque como que eu quero se Ele vem se eu não busco a Ele? Como que eu quero que Ele venha? Provoque Ele, ore, fale. Eu vou orar até o Senhor vir, até o Espírito descer. Gente, foi uma casa que estava reunido pessoas ali, e o Espírito desceu a casa. Tudo hoje não é culto de família, mas a palavra de Deus é a casa, porque é da casa que as coisas começam a acontecer. Satanás não está preocupado com as ruas, ele está preocupado com as casas, porque as ruas, ele já passeia, ele já faz, mas aonde que ele quer atacar é a nossa casa. É dentro das casas que os bombardeios vêm. A internet, a televisão, ela quer corromper a casa, porque corrompendo a casa, oh aleluia, tudo se acaba. Mas esta noite o céu está dizendo: o Espírito vai estar na tua casa, protegendo a tua família, protegendo a tua descendência. Oh glória, o Espírito está dizendo: a tua descendência não será corrompida. Eu vou guardar a tua casa, eu vou guardar os seus. Oh aleluia, por quê? Porque a glória que há no templo haverá também na tua casa. Precisamos entender que a ideia aqui, que Cornélio era temente a Deus, mas não só ele, mas a sua casa também. Não, olha o capítulo 10 do texto diz: piedoso e temente a Deus com toda a sua casa. Não era só Cornélio, era toda a sua casa. Então ele teve que trabalhar para que toda a sua casa temesse ao Senhor. E o triste é que hoje há muitos pais irresponsáveis, que Satanás está guerreando contra a sua casa, e ele está descansando, olhando para o nada, e Satanás ganhando campo. Mas esta noite, independente de quanto campo ele ganhou, o Espírito vai entrar lá dentro. Eu glória, e esse campo que foi perdido será recuperado. A tua casa não se perderá, assim como toda a casa de Cornélio e todos que estavam dentro da casa dele foram alcançados. A tua casa também será alcançada. Ele está dizendo o seguinte: o que começou no templo vai alcançar a casa também, porque eu estou pregando para alguém essa noite que talvez está aqui, está sentindo a presença de Deus, mas entende, quando eu chegar em casa tem problema, quando eu chegar em casa tem pleito, quando eu chegar em casa tem rebeldia, mas o céu está dizendo: essa rebeldia está com dias contados, essas guerras estão com dias contados, porque eu estou entrando na tua casa esta noite. As guerras vão sair de lá de dentro. Você acredita nisso? Você crê nessa palavra?
Você acredita no poder do Espírito Santo, glória, para limpar a tua casa de todo mal? Talvez eu estou pregando para casas aqui que estão debaixo de guerra, aonde Satanás está fazendo de tudo para destruir a tua descendência. Mas esta noite o Espírito de Deus está dizendo: eu guerrearei pela tua casa. Oh, aleluia, o meu Espírito entrará e vai mudar a atmosfera da tua casa. Aproveita, hoje é domingo, primeiro dia da semana, é dia de iniciar um novo tempo. Então introduza a oração diariamente na tua casa. Traga uma atmosfera de oração para dentro do ambiente da tua casa. Porque como queremos que Ele venha se nós não buscamos a Ele? Para Ele vir, a gente tem que buscar. 2 Crônicas capítulo 20, eles buscaram. Atos 2, eles buscavam e o Espírito veio. Como tu queres paz se você não chama o príncipe da paz para a tua casa? É hora de sermos mais responsáveis com a nossa casa. Introduza a oração lá dentro. Busque a Deus lá dentro. Faça que uma atmosfera de oração seja introduzida na tua casa. Porque havia uma atmosfera de oração dentro da casa de Cornélio. E depois que uma atmosfera de oração foi introduzida, o caminho ficou mais fácil. Porque às vezes o caminho é difícil. Falta-nos orar, criar uma atmosfera de oração. Independente do cenário da casa, crie atmosfera de oração. Por quê? Porque depois que você criar essa atmosfera de oração, é ela que vai comandar tudo ali dentro. Porque me diga a atmosfera que anda na tua casa, que eu lhe direi o que passa. Porque se não tiver oração, tudo pode acontecer para pior. Mas essa noite o céu está dizendo: é tempo de criar uma atmosfera de oração dentro da nossa casa. A gente tem tempo para tudo. Tudo a gente tem tempo. Mas às vezes não temos tempo para introduzir uma atmosfera de oração dentro da nossa casa. O que Pedro fez? Começou a falar de Jesus, mas a atmosfera já era favorável. Havia uma atmosfera de oração na casa de Cornélio. E quando a atmosfera é favorável, tudo começa a fluir. Crie uma atmosfera de oração na tua casa. Tu verás as coisas começarem a fluir lá dentro, glória. Tu vai ver que sem você perceber, tu vai ver que a rebeldia vai embora, a desobediência vai embora, as guerras vão embora, porque a atmosfera é favorável, oh, aleluia. Quando tu abrir a boca, as coisas vão fluir. Por quê? Por causa da atmosfera que foi criada antes. Precisamos valorizar as atmosferas. Crie atmosferas de oração, de adoração, porque depois que a atmosfera é criada, as coisas vão fluir. É por isso que tem coisas travadas. Por quê? Porque a atmosfera não está sendo favorável. Mas quando nós começamos a criar uma atmosfera favorável, Senhor, venha a este lugar, venha a este ambiente. Já introduzimos dentro desta casa. Fica à vontade dentro desta casa. Cria, isso é criar uma atmosfera, ou aleluia, preparar o ambiente
noite, para que Ele possa descer, oh aleluia. Era isso, oh aleluia, que Atos capítulo 2 eles estavam fazendo. Eles estavam reunidos, orando, preparando uma atmosfera para aquilo que estava para acontecer. Tu quer, oh glória, que as coisas aconteçam? Prepare uma atmosfera para as coisas acontecerem. A atmosfera que nós criamos, ela atrai a presença. A presença desceu, já viu uma atmosfera. Aí o que acontece? O Espírito desceu. Todos que estavam ali receberam o Espírito Santo, sem exceção, porque a atmosfera foi preparada. Quando Pedro chegou para pregar, já havia uma atmosfera de oração. Por quê? Porque ele já sabia. O Espírito falou: olha, vai lá mandar chamar Pedro, está vindo um homem de Deus aí. Então vamos preparar a atmosfera para quando ele chegar, o clima está favorável. É por isso que às vezes vivenciamos cultos pesados, porque não preparamos a atmosfera. Por isso que às vezes as coisas não estão fluindo, porque a atmosfera está poluída. Porque você acha que é fácil? Não é fácil. Porque na atmosfera há uma briga espiritual. E se eu não preparar a atmosfera do jeito que ela tiver ou deixar, as coisas ficam mais difíceis. Tu já percebeu que tem ambientes que as coisas são difíceis de fluir? Que as coisas são difíceis de se encaixar, as coisas parecem que não fluem, não andam. Observe qual é a atmosfera que tem ali. Precisamos mudar a nossa atmosfera. E aquilo que eu falo atrai a atmosfera para ali. Então eu preciso ter cuidado no que sai da minha boca, porque não adianta daqui sair adoração, dentro da minha casa sair maldição, porque essa é a atmosfera que eu vou atrair. Aquilo que eu falo vai influenciar na atmosfera que eu quero trazer. Independente do cenário, oh glória, atrai uma atmosfera boa. O texto diz que os judeus da circuncisão estão observando que os gentios receberam o dom do Espírito Santo. E agora estão falando em línguas também. A casa de Cornélio foi a primeira casa a ser invadida pelo poder do Espírito Santo. Começou com os italianos, mas o céu está dizendo: primeira foi a casa de Cornélio, mas ele vai seguir fazendo caminho também. Você acredita nisso? Levante as tuas mãos esta noite, que eu quero profetizar sobre a tua casa, sobre a tua descendência, que vem um tempo novo para a tua casa. O Espírito de Deus, ele há de entrar na tua casa. O Espírito de Deus, oh aleluia, ele vai alcançar alguém da tua parentela, porque o que se passou na casa de Cornélio vai passar na tua casa também. O que aconteceu na casa de Cornélio, oh aleluia, vai acontecer na tua casa também. Aproveita, hoje é o primeiro dia da semana, começa a mudar a atmosfera sobre a tua casa, que tu vai ver o que esta semana ainda vai acontecer. Se prepare para viver novidades ainda esta semana. Atrai agora uma atmosfera. Diga, na minha casa vai chegar a unção, na minha casa o Espírito Santo vai descer, oh aleluia. Quem tem coragem, eu não costumo fazer isso, vocês conhecem, mas fala para você mesmo: na minha casa, oh aleluia, vai haver a unção. Na minha casa o Espírito Santo entrará.
na minha casa. O Espírito fará uma transformação. Quem pode declarar esta noite? Se você crê, declara. Se você acredita, declara. Paulo disse: crie, por isso eu falei. Se você acredita, declara. Declara. Declara sobre a tua casa. Declara sobre a tua parentela. O que passou na casa de Cornélio vai passar na minha também. O que aconteceu na Marácia, Calabarachandaraia, a unção que desceu na casa de Cornélio vai descer na minha casa também. Se teve mudança para a casa de Cornélio, se houve unção para a casa de Cornélio, haverá para minha casa também. O céu está dizendo: é um novo tempo da tua casa viver milagres. A enfermidade vai sair de lá, porque o Espírito está entrando. A luta vai sair de lá, porque o Espírito está entrando. Oh, aleluia. A solidão vai sair de lá, a tristeza vai sair de lá, porque esta noite, isso é para quem está declarando com fé. Canarabanto como Marachandaraia, Eremanto como Marachandorema Maia, Uramaia Xandorema Macandarácia. Esta noite é uma noite de divisor de águas para tua casa. Esta noite é uma noite que o céu vai marcar a tua casa. Oh, aleluia, se prepare. A casa de Cornélio nunca mais foi a mesma. Se prepare para um novo tempo. Um novo tempo a casa de Cornélio viveu, e a tua casa, ela viverá um novo tempo da parte de Deus. Um novo tempo, uma nova história. Tem um recomeço para tua casa, tem um recomeço para tua parentela. Não vai ficar do jeito que está. É o Espírito. É o Espírito. A casa de Cornélio nunca mais foi a mesma. A casa de Cornélio teve uma reviravolta. Deus está dizendo esta noite: a tua casa receberás uma intervenção do Espírito de Deus. Eu sei que às vezes o cenário não está legal, mas é até Ele intervir, e Ele há de intervir ao teu favor esta noite. Quero saber se esta noite há alguém aqui que deseja reconhecer a Jesus. Você que está cultuando também pela live, que ouviu esta palavra, queira reconhecer a Jesus ou voltar para os caminhos do Senhor. Essa é a sua hora, porque a casa de Cornélio recebeu o Espírito. Mas primeiro, o texto diz que vivia em oração. Era uma casa que tinha piedade. Cornélio era crente. A gente aprendeu aqui, foi segunda ou foi sexta? Mas quando a pastora Viviana que falou, Cornélio era crente. Sexta. Então, para o Espírito entrar, primeiro tu precisa reconhecer Ele. Não é querer ter intervenção antes do reconhecimento. Primeiro eu reconheço, depois Ele intervém. Então essa é a sua hora. Você que entrou aqui ou está cultuando, que queira reconhecer a Jesus ou voltar para os caminhos dele, essa é a sua hora, essa é a sua oportunidade. Talvez, como diz o hino, uma chance igual a essa você não pode ter mais. Então aproveite. Até o final desse culto tu terás oportunidade para reconhecer ou retornar para os caminhos dele. E assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.